Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos fiéis ao Senhor. Precisamos de Ti para isso. No nome santo de Jesus. Amém. Bom, eu queria começar a palestra pegando um gancho no que o Daniel disse no finalzinho da dele, né? Você precisa amar a Cristo acima de todas as coisas. Nós precisamos amar a Cristo. Esse é o motivo para sermos boas donas de casa. Nós não devemos desejar ser boas donas de casa só para sermos elogiadas ou só para cumprirmos bem o nosso papel, não é? Mas devemos desejar ser boas donas de casa para que Deus seja glorificado, porque nós amamos ao Senhor Jesus Cristo. E a gente vai começar falando sobre o nosso papel como auxiliadora. Nós somos auxiliadoras do nosso marido. Nós servimos ao nosso marido com o nosso serviço em casa, né? A esposa é aquela que está ao lado do seu marido, é aquela que cumpre a missão que Deus deu ao marido. A missão é dada a ele. Ele é o líder, ele é o nosso guia. Ele é o guia da nossa família, ele é o nosso pastor em casa, né? E o nosso papel é segui-lo, auxiliando nessa jornada que Deus deu a ele, né? Então, nós não somos pessoas independentes, né? Diferente do que tem se falado por aí hoje, né? Diferente daquilo que o movimento feminista diz, né? Cada um na sua, né? Cada um com sua conta bancária, cada um com a sua vida, cada um com seus objetivos, cada um com os seus sonhos. Não, nós não somos só duas pessoas que vivem debaixo do mesmo teto, né? Nós somos uma família, nós somos um time, uma equipe, como Mary Bick disse hoje, né? Nós somos um time. Então, nós precisamos desempenhar o nosso papel nesse time. Eu costumo dizer que se numa empresa, a Mary Bick falou isso hoje, né? Numa empresa, se você tem vários cargos diferentes, se todos quiserem ocupar a presidência, vai ficar difícil, né? Se todos quiserem ser secretários e não tiver um vice-presidente, um presidente, também vai ficar difícil, né? A mesma coisa quando um exército vai à guerra. Quando o exército vai à guerra, não vai todo mundo na frente de batalha. Tem que ter alguém na retaguarda, não é? E no exército isso chama o pessoal de intendência, né? Eu sei porque meu marido era intendente antes de ser pastor, né? O que o intendente faz? O povo vai para o treinamento, ele cuida da comida, ele cuida de ter roupa lavada, ele cuida dos coturnos estarem preparados para quando eles chegarem da guerra, ou da frente de batalha, ou do treinamento, aqui no Brasil, por exemplo, eles poderem se reconfortar, encher a barriguinha, ter uma cama quentinha para dormir e amanhã levantar para ir para a batalha de novo. Então, o exército também trabalha dessa forma, né? Eles são uma equipe e cada qual tem a sua função. E assim funciona a família, né? Então, foi assim que Deus designou, dando funções ao homem e funções à mulher. Agora, a gente não pode se enganar com os conceitos meio esquisitos que andam por aí, né? Uma vez eu estive em um lugar onde a pessoa disse, usando o texto de Gálatas 3, 28, 29, quando o apóstolo Paulo diz que não há grego, não há judeu, não há homem, não há mulher, falando sobre salvação, falando que não havia acepção de pessoas, que éramos todos iguais diante de Deus. Então, alguém se levantou e falou, então, se somos todos iguais diante de Deus, não existe homem nem mulher, então essa história de submissão e de liderança do marido é balela, ela disse, né? Então eu tive que explicar, bom, isso aqui está falando de salvação. Não obstante sermos todos iguais diante de Deus e não haver diferenças entre nós diante de Deus, nós temos funções diferentes, como um pastor e os membros da sua igreja, né? O pastor e os membros da igreja são iguais diante de Deus, mas ele lidera e nós ovelhas somos liderados, né? Então é mais ou menos essa a ideia. É isso que o texto de 1 Pedro 3 fala. Ele começa dizendo no versículo 1 que
as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, e lá no versículo 7, ele fala que nós somos juntamente herdeiras da mesma graça de vida. Então, as duas coisas andam juntas, somos herdeiras da mesma graça de vida, somos iguais diante de Deus, com funções, tarefas a serem executadas completamente diferentes, estipuladas pelo próprio Deus. É o que a gente tem visto esse final de semana todinho, né? O texto de Tito fala, né? E aí, às vezes, a gente acha que ser auxiliadora é coisa pouca, né? A gente tem a ideia de achar que bom mesmo é ser o líder, né? Como foi dito hoje aqui, né? Você acha mesmo que isso é mais fácil? Bobagem. Ter que dar a vida, né? Ter que proteger, ter que cuidar, ter que ser o cabeça, no sentido de cuidar de todo o corpo, no sentido de prover para todo o corpo, não é uma coisa simples, não é uma tarefa fácil, né? E por isso nós devemos orar pelos nossos maridos. O jugo duro, pesado, ficou sobre eles, não sobre nós, né? E a palavra auxiliadora é uma palavra que tem um significado muito, muito interessante na palavra de Deus, porque em vários textos é a mesma palavra usada para designar Deus como auxiliador do seu povo. Olha que coisa linda! E a gente despreza isso, né? Por causa do feminismo, né? Por causa das ideias feministas que rondam a nossa cabeça, né? A gente despreza. E eu vou ler um trechinho para vocês do livro A Família da Aliança, de Van Groningen. E ele diz assim: Deus é o único descrito na Bíblia como o auxiliador, aquele que se coloca ao lado para ajudar. Em outras palavras, quando Deus criou a mulher e disse que ela seria auxiliadora, ele estava dizendo a Adão: eu darei a você alguém que espelha um outro aspecto da minha imagem. Eu darei a você alguém que ficará ao seu lado e irá representar-me de uma forma única para você. Então, nós estamos manifestando um dos atributos de Deus quando nós somos fiéis auxiliadoras dos nossos maridos. Ela, como portadora da minha imagem e semelhança, irá representar-me como alguém que ficará ao seu lado para auxiliá-lo a permanecer firme, ajudará a entender que você nunca estará só. Foi dado à mulher um papel específico. Ela espelha a Deus em vida. Isso certamente significa que o homem necessita de auxílio, não somente de Deus, mas de alguém que representa Deus. Então, esse realmente é um papel de honra que Deus deu a nós. E nós devemos ser felizes com esse papel e com essa tarefa. Não podemos acreditar nas mentiras do feminismo, então, né? Não podemos acreditar naquilo que o mundo diz, naquilo que o mundo fala para nós. Nós devemos optar por crer na palavra e não no mundo. Se nós cremos que a palavra de Deus é autoritativa, ela é inerrante, ela foi inspirada pelo próprio Deus, é Deus falando ao seu povo, então nós devemos ficar com aquilo que a palavra dele fala, não com o que os sábios desse mundo falam, né? A gente deve crer que somos auxiliadoras e fomos chamadas para dar suporte ao nosso marido em várias áreas, e como boas donas de casa, que é o que nós vamos tratar hoje. Eu li isso tudo aqui que o Van Groningen falou, né? E em contrapartida eu vou ler para você o que Simone de Beauvoir falava. Me achará. O trabalho que uma mulher executa no interior do lar não lhe confere autonomia, não é diretamente útil à coletividade, não desemboca no futuro, não produz nada. Então a gente precisa descobrir a quem a gente segue, né? Se a gente segue a Deus e aquilo que Ele diz, ou se a gente ouve as vozes do mundo, né? Em quem é que nós temos acreditado? Na palavra de Deus ou no feminismo, né? E aí o texto que a gente tem estudado esse final de semana todo, Tito 2, de 3 a 5. O que Simone de Beauvoir dizia era isso, que fazer alguma coisa em casa não desembocava em nada, trazia nada de bom para a sociedade. Mas já Deus fala diferente.
Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido, a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Interessante, né? Porque a gente ouve pouco falar sobre ser boa dona de casa. A gente ouve muito falar sobre submissão, muito sobre falar sobre criação de filhos, mas a gente ouve pouco ser boa dona de casa e como é que isso deve ser feito na minha vida, como é que eu devo desenvolver essa habilidade. Eu não estou falando aqui de como você deve cozinhar ou arrumar os seus armários, eu não estou falando disso, né? Eu estou falando do quão espiritual essa tarefa é, como todas as outras também são, porque senão ela não estava aqui nessa lista, né? Então a gente precisa entender isso, que ser uma boa dona de casa é uma tarefa espiritual. Sabe por quê? Porque é obediência, é manifestar a nossa obediência ao chamado de Deus para nós. E aí a gente vai ver um pouquinho a dona de casa que eu preciso ser. Em primeiro lugar, eu queria definir dona de casa para você. Dona de casa é alguém que guarda a habitação ou cuida do lar. Esta é sua primeira ocupação, cuidar do lar. Qualquer outra atividade deve estar subjugada e deve vir depois dessa. Aquela que cuida do lar. Então, quando a gente está falando em cuidar do lar, a gente está falando também em ser uma boa esposa, em ser uma boa mãe, em administrar essa empresa, né? Onde nós somos motoristas, cozinheiras, advogadas, médicas, enfermeiras, que mais? Juíza, né? Desembargadora, aparta-briga, polícia. A gente faz de tudo um pouco, não é? É uma empresa, né? Então, quando a gente está exercendo esse ministério, a gente está sendo boa esposa e sendo boa mãe. O ser boa dona de casa está atrelado a isso. Porque eu tenho ouvido muitas moças dizerem, não, eu quero muito casar, eu quero muito ter filhos, eu não quero nada com casa. É como se ser boa dona de casa fosse uma coisa que não fosse santa. Santo é apenas você fazer essas duas outras obrigações que a gente falou aqui, ser uma boa esposa e ser uma boa mãe, né? Ser dona de casa não tem nada a ver com isso. Eu terceirizo essa parte, às vezes a gente terceiriza outras também, né? Como a criação de filhos. A gente terceiriza essa parte e está tudo resolvido. Isso não é importante, isso não é espiritual. E a gente se engana redondamente quando a gente pensa dessa maneira. E aí, quem é o nosso exemplo? A mulher de Provérbios 31, sempre, né? Aquele lindo exemplo que muita gente fala equivocadissimamente, que é o exemplo da mulher empresária e empreendedora. Não, lê o texto, não é. Ela também empreende. Mas ela é o exemplo de esposa, de mãe e de dona de casa, né? E a gente vai dar uma olhada em alguns pontos do que ela faz e olhar para a gente, para ver se a gente também está se parecendo com ela, ou se a gente pelo menos está buscando se parecer com essa mulher que deve ser o nosso exemplo. A mulher de Provérbios 31 tinha todas as suas atividades, todas as suas forças voltadas para dentro. Todo o seu ânimo, toda a sua energia, toda a sua emoção, toda a sua paciência estava voltada para a sua família. Por isso que eu falei anteriormente, toda e qualquer atividade que você pensar em ter como mulher precisa estar abaixo da sua primeira vocação. Qualquer atividade. Um trabalho manual, uma faculdade que você quer fazer, um trabalho na igreja, a visitação, a misericórdia. Porque às vezes a gente gosta muito de falar de mulheres que são empresárias, empoderadas e que abandonam os filhos, né? Coisa feia, que horrível. Ok, também. Mas as crentes vão por outro caminho às vezes. As crentes às vezes abandonam os filhos para ir para a reunião de oração todo dia da semana, né? Deixa o marido passando fome porque está na reunião da SAF, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também.
também. Vai ter um tempo em que a gente vai poder socorrer necessitado, ir para a casa das grávidas enjoadas que estão vomitando, ajudar elas a fazer comida. Vai ter um tempo que a gente vai poder ficar no hospital com as velhinhas da nossa igreja. Eu estou nesse tempo. Você vai poder viajar para falar para outras mulheres. Vai ter esse tempo. Quando seus filhos não dependem mais de você, quando você não tem que estar ali o tempo todo, quando tudo gira em torno de você. Vai ter tempo para isso, para exercer misericórdia. Vai ter tempo para você trabalhar muito na igreja, para ajudar muito seu marido no ministério dele, seja ele qual for. Mas o tempo em que você está ali criando filhos, naquela lida, não é tempo para isso. Né? Você vai de acordo com o que dá. Vocês têm filho pequeno, vocês sabem como é que é. Né? Então, seja qual for a atividade que a gente exerce, além de ser boa mãe, boa dona de casa e boa esposa, qualquer outra coisa que vá além disso, deve ser sempre lembrando qual é a nossa prioridade. E aí, eu dou conta de tudo? Ok, eu posso também fazer isso, fazer aquilo, e assim a gente vai administrando o nosso tempo, não pecando contra a nossa vocação. Né? Isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos ver alguns pontos da mulher de Provérbios 31 que a gente precisa imitar. O seu marido confia nela. A mulher de Provérbios 31, ela é uma mulher que ela inspira confiança no marido em todas as áreas. Né? Ela não é uma mulher descontrolada, nem emocionalmente, nem financeiramente. Ela não é um peso, mas ela é um auxílio para o seu marido. Ela não é um problema, mas ela é parte da solução. Os seus filhos e a sua casa estão entregues em mãos competentes. Ele confia nela. Ele está tranquilo. Por isso, quando a gente fala para jovens, né, quando os pastores falam para jovens, para rapazes que estão procurando esposas, né, eles falam, cuidado com quem você vai escolher para ser sua esposa. Porque você vai para a rua, você vai prover para a sua família, e quem vai ficar cuidando dos seus filhos, quem vai ficar transmitindo para eles aquilo que você quer que se transmita como líder, é a sua esposa. Então você tem que escolher bem. E vocês, meninas que não se casaram ainda, sejam essas moças, sejam essas mulheres que estão se preparando para ser uma mulher em quem o marido confia, em quem ele pode ficar descansado. Eu estou indo para a guerra, mas tem alguém competente, idônea, que está aqui cuidando dos meus negócios. No verso 11, Provérbios 31 diz assim: o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ele confia na administração dela. Eu ri muito com uma pessoa esses dias, que a esposa viajou e a filha ficou cuidando da casa e cozinhando. E aí, quando a esposa chegou, o marido disse para ela: querida, que bom que você chegou. Ué, a nossa filha não cuidou de tudo? Cuidou muito bem, mas ela comprou tanta coisa no mercado, tanta coisa cara. Aí eu morri de rir. Por quê? Porque aquela jovem estava sendo treinada, a jovem fazia com muito amor, cozinhava, mas ela queria creme de leite, o melhor, ela queria carne de primeira. Ela está sendo treinada ainda, ela é uma jovem solteira. E aí, aquela mulher mais velha falou, bom, então tem que treinar isso nela também. Por quê? Porque ela tem que administrar. Ela tem que cuidar. Não haverá falta de ganho, né? Então, ser dona de casa... Muita gente fala para mim, então, se eu tenho que ser uma boa dona de casa, eu não posso ter empregadas. Não, não é isso. Você pode. Se tesse. Você pode. Só que a dona da casa é você. Ela não é a dona da casa. E como dizia a vovó, para saber mandar tem que saber fazer. Né? Então, se a gente sabe administrar, se a gente sabe botar a mão na massa, se a gente sabe fazer, a gente tem condições também. A mulher de Provérbios 31 tinha criadas, servas, não era uma nem duas, não. E pelo relato, eles eram muito ricos, né? Versículo 16: ela examina uma propriedade
e adquire-a. O coração do seu marido confia nela. Ela não é uma tonta. Ela é uma mulher inteligente, ela é uma mulher capaz. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, né? Dona de casa tão bobinha, né? Tão tonta, burrinha. Não, não é assim. Não é assim, não. Versículo 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ele está tranquilo para exercer o chamado dele, gente. Ele está lá entre os juízes, tranquilo. Ele sabe que tem alguém competente tomando conta das coisas. A habilidade e a diligência da esposa nos negócios domésticos removem da mente do marido todas as preocupações quanto ao lar. Ele está livre para buscar o seu lugar como ancião respeitável na vida pública, porque ele tem alguém competente cuidando da sua casa. Próximo ponto. Ela atende ao bom andamento da casa. Quem já não se viu assim igual essa moça, né, gente? Eu morro de rir com meu marido. Ele fala assim para mim, às vezes a gente amanhece segunda-feira em casa de crente, casa de mulher de pastor, então, que você é a primeira a chegar na igreja, a última a sair, né? E sempre tem gente na sua casa, então segunda-feira parece que estourou uma bomba. Né? E aí, às vezes, segunda-feira o Areb sempre está em casa, então, às vezes, ele acorda de manhã, ele olha em volta, ele chega a ficar angustiado. E aí ele fala, então, estou saindo, vou resolver alguma coisa, e daí 1h30 ele está de volta, quando ele entra, ele fala, como é que você consegue? Como pode? Como é que você consegue fazer isso? Eu fico perdido, eu levo 2 horas só para arrumar a sala, se eu tiver que arrumar, eu não consigo botar cada coisa no seu lugar. Por que você é tão rápida? Eu não sou tão rápida. É porque a gente faz isso todo dia, né? A gente pega a prática. Atender ao bom andamento da casa, dar conta de tudo, é uma arte. É uma arte que devia ter formação, né? A gente devia ser formada para ir, um diploma, né? Devia ter cursos para isso, né? É uma arte. Geralmente os homens se assustam porque eles não conseguem fazer isso. Né? Com uma criança no colo, mexendo panela, o telefone aqui do lado, empurrando o carrinho do bebê, né? É difícil para eles. Deus nos fez de formas diferentes. Isso não é demérito deles, nem coisa boa demais para a gente, não. Né? Mas Deus nos fez com essa possibilidade, com essa capacidade. Verso 13, então, ela atende ao bom andamento da casa. Verso 13, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Ela trabalha de bom grado. Verso 15, é ainda à noite, já se levanta, dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. É ainda à noite, ela já se levanta. Verso 19, estende a mão ao fuso, mãos que pegam na roca, ela costura. Versos 21 e 22, no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate, faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Verso 27, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Lembram do que Mary Bick falou hoje de manhã? Não é que você tem que fazer todas essas coisas aqui, não, gente, a gente não costura, não pega fuso, né, para tecer tecido, não é isso, não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é de que a boa dona de casa, ela está com os olhos abertos e atentos às necessidades. Ele não precisa pedir. Quando ele abre a boca para pedir, você já está chegando. Né, Davi? Davi fez a marmita. Esqueci. Aí, quando dá no dia seguinte, eu mando um WhatsAppzinho para ele. Filho, tem marmita. Já fiz sua marmita, está na geladeira. Eu tô ligada. Ele pode esquecer. Então, você é a mãe, você é a dona de casa, você está com a cabeça ali, né? Será que ele fez marmita? Aí você está deitada já meia-noite, ele pode ter esquecido. Aí a gente vai lá. Lá em casa eu tenho um combinado com os meus filhos. Eu tinha 3, né? Agora só tenho um homem, né? E então o meu combinado com eles era assim: eles ganhavam ticket de alimentação. E aí o combinado era o seguinte: eu faço marmita, vocês levam marmita e o ticket é nosso. Comer na rua de vez em quando faz bem, né? Aí, quando eu estou... Não é que eu sou muito boazinha, não. É que quando eu estou deitada, eu lembro do Davi. Será que ele lembrou da marmita? Se ele não lembrou, ele vai ter que gastar o ticket, né? Aí, final de semana, a gente não sai. Aí eu vou lá na geladeira, ver se não fez a marmita. Lá vou eu, faço a marmita, né? Esse é o exemplo.
Será que levou casaco? Eita, tem a roupa da escola para amanhã, né? Será que está lavado? Será que se lembrou de botar a roupa? Você está o tempo todo, liga. Aquilo é sua vida. A sua vida é cuidar daquelas pessoas, né? Vamos lá. Mas não só isso, ela demonstra piedade no exercício do seu chamado. Ela não faz porque ela tem que fazer. Ela não faz só porque ela tem esse dever. Ela faz porque ela ama a sua vocação e ama aquele que a vocacionou, né? Ama o Senhor que deu essa tarefa a ela. E ela cuida dos seus e cuida dos outros também. Verso 12, ela lhe faz bem, falando do marido, ela lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida, né? Então ela é uma dádiva, ela é um presente na vida do seu marido e também dos seus filhos. Verso 20, abre mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. A força e a dignidade, verso 25, são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Verso 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, é uma mulher para a gente se debruçar, né, sobre a vida dela e copiá-la. Porque ela não é só uma máquina de deixar tudo pronto, limpo e arrumado, né? Ela não é só uma máquina de cuidar de tudo, ela também tem palavras de sabedoria, ela também está preocupada com os necessitados, com aqueles que não têm, né? Então, é um exemplo para nós, que nós devemos copiar. Mas, às vezes, no exercício dessa nossa vocação, desse nosso chamado, a gente comete erros, muitos erros, e a gente vai descrever alguns deles agora. A gente vai falar sobre algumas coisas que podem nos atrapalhar. O primeiro deles é quando nós somos negligentes. Eu ia botar preguiçosa, mas achei preguiçosa uma palavra muito forte. Aí eu botei negligente. Será que a gente tem se mirado no exemplo da mulher de Provérbios 31? Será que temos dado descanso ao nosso marido no cumprimento das nossas tarefas? Eu conheço mulheres, porque tem uma linha muito tênue entre os maridos precisam ajudar as suas esposas, certo? Certo. As mulheres não podem se aproveitar disso, correto? Correto. A missão é nossa. Eles podem nos ajudar, porque eles são amorosos, eles são gentis, eles são fofos, eles são cavalheiros. Mas a obrigação é minha. Aí lá em casa a gente brinca assim, eu falo, amor, eu esqueci de botar roupa na corda. Você quer botar para mim? Ele fala, não, mas eu vou botar. Você quer ir lá para mim? Ele fala, eu não quero não, mas eu vou. Né? Não é obrigação dele. Né? Essa história de que você tem obrigação de me ajudar, isso é papo do feminismo, né? Porque no feminismo os dois estão divididos, né? Não é cada um cumprindo a sua tarefa, todo mundo cumpre todas, né? Nós somos iguais, né? Mas a responsabilidade de ser boa dona de casa é minha, é mandamento para mim, é ordem para mim. Ele vai me ajudar, claro, porque como um homem crente, ele não vai chegar e vai ver você morta de cansado e vai deitar para ver jornal enquanto a pilha de louça está no teto, né? Mas muitas vezes nessa de sermos ajudadas, a gente se aproveita. E isso também está errado, né? Então a gente deixa para fazer as coisas quando ele chega, porque a gente sabe que ele vai nos ajudar, mas já dava para eu ter feito. E aí a gente tem que lembrar, ele está no trabalho, mas ele vai chegar em casa, ele vai querer também ler a Bíblia dele. Ele é oficial da igreja, ele é presbítero, ele tem reunião na igreja. Ele vai fazer uma visita. Então, até no ministério dele, na igreja, né, ou se ele é um pastor, se ele é um presbítero, ou em qualquer outra atividade que ele exerce na igreja, quando nós cumprimos bem o nosso papel, ele está livre para cumprir o dele. Porque aí ele vai chegar do trabalho e ele vai encontrar as coisas estabilizadas e estáveis para ele poder fazer o culto doméstico. Agora, se ele chega em casa de um dia inteiro de trabalho e fala, amor, tem que fazer mercado, tem que fazer dever com o menino, tem que, a gente passa todas as nossas responsabilidades para eles, às vezes acontece um dia ou outro, né? Mas quando isso é constante, a gente está deixando de deixá-lo livre para cumprir o seu chamado também. Será que nós temos, já falei, né, nos apoiado em suposições feministas, achando que eles têm obrigação
de coisas que, na verdade, são minhas obrigações? Será que eu tenho causado prejuízo à vida espiritual dele? Será que eu tenho me envolvido demais em atividades fora do lar e tenho deixado de cumprir os meus deveres? Será que eu tenho, como eu já falei, em várias outras coisas que eu posso estar fazendo, coisas lícitas, coisas boas, mas será que eu tenho me envolvido demais e tenho sido negligente com as coisas da minha casa, da minha família? Outro erro é quando, ao contrário disso, nós somos perfeccionistas. Quando nós separamos as blusas por cor, né? E ai de quem desarrumar, né? É quando a gente... esse é um risco que a gente corre, de cuidar da nossa casa como se isso fosse um fim em si mesmo. E não é. Cuidar da nossa casa é para servir ao nosso marido e aos nossos filhos, servindo assim ao reino de Deus, né? Então, quando a gente se mostra ríspida e intolerante, quando a gente não consegue seguir um cronograma de limpeza e de arrumação, e a gente fica exasperada, a gente fica louca, desesperada, porque não deu certo o cronograma que eu fiz. Às vezes é porque a gente está girando em torno, igual um cachorro girando em torno do próprio rabo, né? Fazendo uma coisa como um fim em si mesmo. E não é assim. Será que por ser perfeccionista demais, a gente prefere não receber visita em casa, se a casa não estiver perfeitamente arrumada? Então, a minha casa não serve para servir. A minha casa é uma vitrine, né? Então, se ela não tiver 100%, eu não recebo ninguém. Será que a gente faz ao contrário? Por ser perfeccionista demais, o dia que eu dei faxina, ninguém entra. Larissa, tem reunião da SAF hoje, pode ser na sua casa? Acabei de dar faxina, pede para outra. Tem muita gente que faz isso. Muita gente que eu conheço que faz isso. Limpa a casa, arruma a casa, mas não para se aproveitar a casa, né? Mas como se fosse um troféu. Será que a sua casa é um lugar para onde o seu marido e seus filhos gostam de voltar? Não porque você é relaxada, mas agora porque também pode ser isso, né? Você é relaxada, o marido vai pensar, lá me vou para aquele muquifo. Né? Mas quando você é perfeccionista também, porque você deixa tudo tão limpo, tão arrumado, tão organizado, que quando ele bota o pé, a gente já está reclamando. Será que eles gostam de voltar para casa ou a nossa casa virou um quartel? Ou deu tanto trabalho para a gente que a gente não quer que ninguém mova, né, uma palha do lugar. Respirou demais, a gente já está brigando. E com isso a gente tem que ter cuidado, viu, gente? A gente precisa lembrar que a gente não é mãe do nosso marido. E a gente precisa lembrar que ele é o chefe da casa. A casa é dele. Minha também. Mas é dele também. Né? Então não é justo a gente tratá-lo como se ele fosse um menino de 5 anos de idade. E andar... Eu sei que eles não colaboram, gente. Eu tenho marido. Eu sei. Eu não vou reclamar. Até porque meu marido é um fofo. Mas tem coisas que o homem faz mesmo. Homem tampa alguma coisa? Não, o homem abre e deixa... Para que tampar de volta? Né? Eles esquecem. Eles estão fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Aí se eu sou aquela pessoa que se ele não tampou, aquilo vai me irritando. Amanhã ele também não tampou, aquilo vai me irritando. Né? E eu vou começar a tratá-lo de forma ríspida, de forma áspera, por causa da tampa. Ou, sei lá, coisas como a maioria das mulheres reclamam, né? Baixar a tampa do vaso, tampar a pasta de dente, né? Bem-vinda, gente, vocês casaram com um homem. É isso que temos, né? É a vida. E aí você vai ter que escolher, ou eu vivo bem, eu sei que não é todo homem que é assim, uns são mais, outros são menos, né? Eu só tô generalizando. Você vai escolher, eu vivo bem, ou eu vivo em guerra. Todos os potes tampados e todas as tábuas de banheiro abaixadas, mas eu vivo em guerra, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque se a gente não tomar cuidado com isso, a gente vai ter problema. Porque a nossa casa é um lugar onde as pessoas habitam, onde as pessoas comem,
né? Como é que Provérbios fala? Onde não há bois, o celeiro fica limpo, né? Não tem boi, o celeiro está limpo. Tua casa está suja? Fica feliz, tem gente, né? Você tem um marido, você tem filhos, né? Então tem que sujar mesmo, você tem que limpar. Será que você... Gente, comer suja. Uns mais que outros, mas suja, né? Será que você é tão perfeccionista que a tua vida toda gira em torno disso? Você não tem tempo de fazer sua devocional, você não tem tempo de orar, você não tem tempo de ler um livro, porque a casa tem que estar brilhando e eu não consigo me libertar disso, né? Se não tiver tudo exatamente do jeito que eu gostaria que estivesse, eu não paro. E vocês sabem que a gente não para. Se a gente, dona de casa, vocês meninas que não casaram ainda, é bom vocês já irem sabendo. Dona de casa é o seguinte, se você não disser, sei lá, às 11 da noite, ou à meia-noite, ou à 1 da manhã, se você não disser, chega, eu vou dormir. Não quero saber mais. Se você não fizer isso, você não vai dormir. Porque o serviço não acaba, brota. Louça então, né, brota. Você multiplica de uma forma que você não sabe de onde vem. É isso. É um trabalho sem fim. Mas tem coisas mais importantes, às vezes em voga. E aí a gente tem que ficar atento. Às vezes a gente deixa de dar atenção aos filhos, porque o chão tem que estar brilhando. Eu conheço uma pessoa, que eu não vou dizer quem é, que limpa rejunte. De joelho, não sou eu, lógico, não sou, não. Mas fica de joelho com escovinha nos rejuntes dos azulejos. E ele tem que ficar branco. Vocês estão rindo, vocês fazem isso também, né? Não, nada contra. A gente pode fazer. Mas a gente tem que ter tempo para as outras coisas também. Tem coisas mais importantes do que rejunte. Tem. Quem tem filho, então... tem muitas outras coisas mais importantes do que um rejunte. Então, a gente tem que tomar cuidado para que o nosso perfeccionismo não nos atrapalhe no desempenho das outras funções que nós temos, como instruir, disciplinar os nossos filhos, por exemplo. Realize suas tarefas sem murmuração, com alegria, gente. William Hendrickson, ele... comentando sobre este tema, ele diz assim: ora, enquanto desenvolvem suas tarefas na família, essas jovens devem tomar o cuidado para que o constante empenho das lides domésticas não as faça irritáveis ou cruéis. Precisamos tomar o cuidado para que porque não é simples, não é fácil, eu sei disso. Eu sou dona de casa, sou mãe de 4 filhos, né? Hoje não moram todos comigo, mas até julho moravam. É trabalho pesado, né? Eu recebi uma visita de uma amiga em setembro, ela falou para mim: menina, tu não sai dessa cozinha não, é? Eu só te vejo na cozinha. Eu falei: não sai, é dia e noite, é dia e noite, é dia e noite. É difícil, é duro. E a gente corre o sério risco de reclamar o tempo todo, de virar uma chata de plantão. A gente corre o risco. O tanto que se exige da gente no desempenho dessa tarefa, pode fazer isso com a gente, né? Não viva reclamando do serviço da casa, gente. Lembra o que Provérbios 21, verso 9 diz? Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Ou como aquele outro texto que fala da goteira, pingando, reclamando, murmurando, né? Então o marido chega em casa: oi, querida, tudo bem? Tudo bem, porque você estava no escritório com ar-condicionado, né? Tu não sabe que foi meu dia. E aí desfia o rosário de reclamações, né? Tudo bem porque não é você que lava banheiro todo dia. Tudo bem porque não é você, né? E gasta tempo do dia reclamando e murmurando das suas atividades. Não espere reconhecimento. Se você tiver, é bom, quem não gosta. Mas se não tiver, não fique esperando, né?
lá em casa eles têm uma brincadeira de bater palma para mim no almoço de domingo, né? Mas eles batem uma. Quando o almoço está muito bom. Quando não está, eles batem meia. Palhaçadas de família, né? Então, eles começam isso domingo, está todo mundo à mesa, e aí o Oreb fala, gente, essa comidinha está uma delícia, o que mamãe merece? Meia palma, eles fazem. Aí, quando eles não fazem, eu fico, gente, nem meia palma, hoje estava ruim o negócio, né? Brincando. A gente gosta de que reconheçam o nosso trabalho. A gente gosta quando a gente faz uma comida que a gente se empenha, né? E comida é uma coisa difícil, né? Porque você leva 10 horas fazendo e meia comendo, né? Gafanhotos dão nas panelas. Então é uma coisa difícil, é uma coisa cansativa. Se você mora numa cidade quente, você está no calor, você está pingando em bicas, mas você está lá, né? É bom quando o nosso marido elogia. E você, como esposa, você pode dizer isso a ele. Lembra que a Mary Brick disse isso hoje? Fala para ele, amor, abre a porta do carro para mim. Amor, diz se você gostou da comida. É bom para mim ouvir isso, né? Eu gosto de ouvir. Ou seus filhos, ensinem os seus filhos homens a serem gratos, a reconhecerem o trabalho árduo das suas esposas, das suas futuras esposas. Ensinem isso aos meninos, né? A gente precisa disso. Mas e quando eles não reconhecem? E quando eles não percebem? Né? Eu costumo contar que é difícil os homens entenderem a nossa tarefa. Você também não entende a tarefa dele no escritório. Né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, queria a vida dele em frente ao computador o dia inteiro sentado no ar-condicionado. Não é simples assim, gente. Não é simples assim. Eles estão lidando com pressões incríveis, né? E da mesma forma como a gente não entende o mundo deles, às vezes eles não entendem o nosso também. Eu lembro de um dia que eu fui fazer a faxina na cozinha. Sabe aquela faxina? Falei, hoje é dia, o mundo para, não vou fazer mais nada, vou limpar minha cozinha, que isso está um lixo. Aí lá fui eu. Esfrega, limpa, arrasta fogão, geladeira, limpa a geladeira, tira coisa do armário, limpa teto, limpa prateleira. Eu comecei, eram, 8 da manhã. Eram 3:30 da tarde, 8 da manhã eu comecei, o Oreb, tchau, querida, estou saindo, saiu. 3:30 da tarde ele chegou. Eu estava no mesmo lugar, eu estava na cozinha. E aí ele olhou e falou, oxi, tu tá aí ainda? Aí eu falei, tô na faxina ainda. Tu tá dentro daquela na cozinha? O que você fez? Não é assim? Eles não entendem. Só quem sabe o que é uma gota de extrato de tomate no cantinho do fogão é a gente. Eles não vão ver nunca essa gota de extrato de tomate que respingou. Eles não vão ver. Não é o universo deles. Né? Então a gente não pode querer que eles entendam. Aí eu fui tentar explicar, né? Não, amor, então eu fiz isso, eu fiz aquilo. De qualquer maneira ele ficou me olhando com aquela cara estranha, né? De 8 às 3:30, né? Então tem certas coisas que eles não entendem, então eles não vão reconhecer. Ele nunca vai chegar na cozinha e falar, uau, e esses azulejos estão brilhando. Ele não sabe nem que tem azulejo na parede, gente. Não faz parte do mundo dele. Né? A Júlia é diferente. A Júlia, quando vai subindo a escada, ela já fala, cheiro de faxina. Mãe, tu fez faxina, né? Tá cheirando a faxina. Mulher, sabe o trabalho que dá porque faz comigo. Homem não sabe. Então a gente não pode ficar esperando reconhecimento o tempo todo, né? E às vezes a gente se magoa quando a gente não tem reconhecimento, né? Mas às vezes a gente pode estar colocando o nosso coração na coisa errada, né? Às vezes a gente pode estar fazendo não para eles ou para Deus, né? Mas fazendo como um fim em si mesmo. E aí, se não tem agradecimento, se não tem gratidão, então não teve proveito, porque a gente não conseguiu o que a gente queria, que era ser elogiada, né? Então, na verdade, a gente tem que sondar o nosso coração. Seja paciente, gentil, quando sujarem o que você já havia limpado. Eu sei que isso não é fácil, eu sei. Mas você precisa ser paciente e gentil mesmo assim, mesmo quando eles sujarem. O seu lema deve ser limpar para que sujem de novo.
O lema de uma dona de casa não pode ser limpar para ficar limpo. Isso não existe, isso é museu. Né? Casa, você limpa, e aí você abre as portas e diga, venham, podem começar a sujar novamente. Porque é isso que acontece. Se a gente não pensar dessa maneira, a gente vai ficar louca. Lembre-se de que as pessoas mais importantes da sua vida vivem nessa casa. E lembre-se de que você limpa a casa para elas aproveitarem o que você fez. Né? A casa fica sempre limpa e arrumada para servi-los. Não é um fim em si mesmo. Nós falamos isso ainda há pouco. Não repreenda o seu marido o tempo todo. A gente precisa lembrar disso. É ao Senhor que nós estamos servindo. Faça o seu trabalho como para o Senhor. Abre lá comigo em Colossenses 3, 22 de 22 a 24. Esse texto aqui está falando sobre servos e senhores. Não é o nosso caso, mas o princípio é o mesmo. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é a quem estáis servindo. Ora, se um servo com o seu senhor, escravo com o seu senhor, trabalhando fielmente para ele, está servindo a Deus, você imagina quando nós estamos servindo o nosso marido, muito mais, né? Que é o homem a quem nós amamos, que é o homem que vive conosco, né? Então, nós estamos servindo ao Senhor no desempenho da nossa tarefa de dona de casa. Vocês estão ouvindo? É atrás? O puritano William Perkins, ele dizia, não há diferença nenhuma, não há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Presta atenção, vou repetir. Não há diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Há uma diferença. Há uma diferença entre lavar louças e pregar a palavra de Deus. Há diferença. Mas no tocante a agradar a Deus, nenhuma em absoluto. Por quê? Porque é o chamado da sua vocação. Um pastor pregando a palavra de Deus e uma mulher lavando uma louça, ambos agradam ao Senhor porque eles estão exercendo a sua vocação e o seu chamado. Então há diferença entre pregar e lavar louça. Mas no tocante a agradar a Deus, no desempenho da sua vocação, não há diferença nenhuma. Então, quando a gente está lavando um vaso, tarefas difíceis, né? Quando você está fazendo aquela coisa que você não gosta de fazer, é fácil a gente passar roupa se a gente gosta de passar roupa, né? Mas quando a gente está fazendo uma coisa que a gente não gosta de fazer, aí fica muito difícil. E a gente tem que estar lembrando, é ao Senhor que eu estou servindo, é a Ele que eu estou agradando. E aí eu queria caminhar para o final, falando sobre como a gente pode ajudar na prática as nossas irmãs. A gente tem vivido dias muito difíceis. A gente tem vivido dias muito difíceis por causa do feminismo. Muitas mulheres
não foram treinadas para serem boas mães, boas esposas e boas donas de casa. As suas mães investiram numa área da sua vida e abandonaram as outras áreas da sua vida. Elas não viam como uma coisa piedosa ensinar uma filha a cozinhar. Elas não viam como uma coisa que renderia alguma coisa boa para o futuro, como Simone de Beauvoir pensava, ensinar uma filha a lavar banheiros. Elas acharam isso desprezível. Então, as filhas, a gente tem lidado com muitas moças hoje, que não sabem cozinhar, não sabem lavar um banheiro, não sabem cuidar de uma casa. Como é que a gente pode ajudar na prática? As jovens devem ser ensinadas pelas mais velhas. Mulheres mais velhas, ajudem as moças da sua igreja. Aconselha, passa receita, dá dica de como fazer o serviço de casa ser mais rápido. Vai lá na casa dela. Dá uma ajuda para ela. Seja organizada, essa também é uma outra dica. Faça cronogramas, tenta se organizar. Uma coisa que eu sempre falo: dorme de pia limpa. É a melhor coisa do planeta. Sabe por quê? Bagunça chama bagunça. Então, se você já dormir com a cozinha desarrumada, amanhã amanhece muito mais difícil, né? Então, a gente pode ter algumas táticas, alguns cursos. A gente pode promover isso na nossa igreja, né? Para que a gente se ajude umas às outras. E, por fim, não difame a palavra de Deus. Lembra como o texto de Tito termina? Que nós devíamos fazer tudo aquilo ali. Para quê? Para que a palavra de Deus não seja difamada, não seja desonrada. Significa dizer que quando você não faz o que você foi vocacionado a fazer, não faz o que você foi chamado a fazer, você está desonrando o Evangelho. Em outras palavras, lembra que eu falei dos mandamentos, como eles são abrangentes? Em outras palavras, nós quebramos o terceiro mandamento quando nós não somos tudo aquilo que Tito 3, 3 a 5 nos ensina a ser. Sabe por quê? Vou ler para vocês a pergunta 112 do Catecismo Maior. O que exige o terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige que o nome de Deus e os seus títulos e atributos e ordenanças, a palavra, os sacramentos, as orações e os juramentos, os votos, as sortes e todas as suas obras e tudo pelo qual ele se dá a conhecer sejam santa e reverentemente usados ao se pensar, meditar, falar e escrever, mediante uma santa profissão da fé e um viver digno para a glória de Deus e o bem de nós mesmos e dos outros. Quando nós dizemos que tememos ao Senhor e a nossa profissão de fé não condiz com a nossa prática, com a nossa vida, nós estamos tomando sobre nós o nome de Deus injustamente. Quando nós não somos aquilo que nós somos chamadas a ser, e o Catecismo Maior comentando esse trecho, ele diz assim: como nossa vida diária é afetada pelas nossas atitudes para com o nome de Deus, a nossa atitude de reverência para com a autorrevelação de Deus deve encontrar a sua expressão mediante uma santa profissão de fé e um viver condigno, isso é, uma profissão pública da verdadeira religião que substancie o nome ou a autorrevelação de Deus. E no viver diário, consistente com a nossa profissão de fé, a real reverência ao nome de Deus exige uma profissão de fé verdadeira e uma caminhada consistente e piedosa. Quando nós não caminhamos consistentemente e piedosamente de acordo com a palavra de Deus, nós estamos tomando sobre nós o nome de Deus, mas estamos envergonhando o Evangelho, como o texto nos ensina. E eu queria terminar citando para vocês o dizer de um outro puritano, falando sobre quem era a mulher piedosa.
Quem era aquela esposa que ajudaria o marido até o seu último momento, né? Não é isso que a confissão de fé fala? Que o casamento ele serve para auxílio mútuo nessa caminhada rumo à terra prometida. E ele dizia assim, que essa esposa deveria ser a melhor companheira na fortuna, a mais adequada e pronta assistente no trabalho, o maior conforto nas tribulações e pesares e a maior graça e honra que pode haver a quem a possuir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que nós sejamos essas mulheres para a glória dEle. Esse é o nosso objetivo, é a glória dEle, é para que o Evangelho não seja difamado. Mas vou dizer para vocês, Deus é tão misericordioso que ao fazer isso para a glória dEle, Ele nos dá recompensas incríveis nessa terra. Quando a gente vive de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabeleceu para nós como vocação, Ele abençoa o fruto do nosso trabalho e vivemos de forma feliz nessa terra. Salmo 128, né? E viveremos felizes também no porvir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a não difamar a palavra de Deus, sendo tudo aquilo que a gente estudou aqui hoje e também sendo boas donas de casa. Vamos orar? Senhor, nos auxilia nesse trabalho específico que é tão árduo, tão cansativo, tão repetitivo muitas vezes, ó Deus. Dá-nos a dimensão correta dele. Nos auxilia, Senhor Deus, a saber que estamos diante de Ti o tempo todo. E que mesmo nas tarefas mais simples, como trocar a fralda de um bebê, como trocar a roupa de cama, como tirar a poeira dos armários, nós estamos servindo ao Senhor e ao Seu reino. Não nos deixe acreditar, ó Pai, nas mentiras do feminismo, mas dá-nos prazer nas tarefas do lar. Dá-nos prazer, ó Deus, em servir ao Senhor. Dá-nos alegria, que possamos, ó Deus, cumprir a nossa tarefa com o coração rejubilante, alegre, ouvindo uma pregação, ouvindo boas músicas, nos edificando e glorificando ao Senhor através daquilo que o Senhor colocou em nossas mãos para fazermos. E que, Senhor, em momento nenhum, o Evangelho seja envergonhado, porque o mundo olha para nós e espera ver uma coisa e não vê. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Muito obrigada por esse tempo maravilhoso aqui com as nossas irmãs. E nos ajuda, Senhor Deus, a auxiliarmos umas às outras a cumprir o chamado que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém.